Dumont, 10 de maio de 2018. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes e a toda a população que nos acompanham através da transmissão ao vivo desta sessão em tempo real através do site deste Legislativo. Vamos dar início à sessão ordinária de número 27 da Legislatura 13. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores e também aos presentes que desliguem ou mantenham em função silenciosa seus celulares. Peço que o primeiro secretário, o vereador Pastor Júlio, faça a chamada dos senhores vereadores. Claudiana Santos da Silva, Décio Fernandes dos Santos, Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Júlio César da Silva presente, Leandro Casadori Diana, Paulo César Fábio, Paulo Vitor Bálsamo, Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz. Presente. Vânio Silva Moraes, está ausente a princípio, senhor presidente. Com a presença de 8 vereadores, portanto, há número regimental para a abertura da sessão e eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
neste próximo domingo, 13 de maio, é o Dia das Mães. Nenhuma língua é capaz de expressar a beleza e a força de uma mãe. Feliz Dia das Mães a todas as mães do Monense. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e também na explicação pessoal. T. Eduardinho. Paulo César. Diana. Pastor Júlio. Vânio. Paulo Vitor. Leandro. Coloco em votação simbólica a ata da sessão ordinária de número 26 da legislatura 13. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra que levantem a mão. Portanto, aprovado por unanimidade. Telegramas do Ministério da Educação à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 14 de 2018 do Executivo, que encaminha a esta casa balancete da arrecadação da praça de pedágio, o período de 2 a 30 de abril de 2018, um valor de R$ 47.848,64, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 15 e 16 do Executivo, que encaminha a esta casa respostas ao requerimento número 9 e número 10 de 2018 deste Legislativo, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM número 23 de 2018 do presidente desta casa, o vereador T, que encaminha ao Executivo o balancete da receita e despesa do mês de abril de 2018, à disposição dos senhores vereadores. Convite da professora de patinação artística para apresentação em comemoração ao Dia das Mães, nesse sábado, 12 de maio, às 16 horas, no ginásio de esportes, à disposição dos senhores vereadores. E-mail recebido da Polícia Militar através do comandante de destacamento de Dumont, solicitando ao Executivo alterações na Lei 1543/2011, a atividade delegada, visando adequá-la ao padrão do Estado de São Paulo, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 32 de 2018, do presidente desta casa, vereador T, encaminhando à excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, requerendo o julgamento em plenário da ADI 4917, a ação direta de inconstitucionalidade, que dispõe sobre os royalties do petróleo. Peço que seja feita a leitura. Ofício CM 32 de 2018, excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O movimento municipalista, com respeitosos cumprimentos, se dirige a Vossa Excelência no intuito de requerer o julgamento em plenário da ADI 4917, que dispõe sobre os royalties de petróleo. No que diz respeito aos efeitos práticos da liminar, passados 5 anos de produção do petróleo desde a decisão monocrática, o conjunto de municípios e estados brasileiros deixou de arrecadar 48 bilhões por meio do Fundo Especial do Petróleo. O município de Dumont perdeu, em razão da liminar, R$ 1.775.716,42. Tendo em vista a atual recuperação das receitas de royalties, requer que seja pautada
a fim de que seja rediscutida junto ao plenário da Corte, com o intuito de corrigir uma injustiça fiscal que se arrasta pelos anos, asseverando a crise dos municípios, já tão prejudicados pelas discrepâncias dos repasses da União. Dumont, 10 de maio de 2018, vereador Rogerson Aparecido Bujalão Ruiz, presidente da Câmara Municipal. Ato da mesa número 2 de 2018, da mesa diretora da Casa, dispõe em antecipar a realização da sessão ordinária número 28 desta legislatura. Peço que seja feita a leitura. Ato da mesa número 2 de 2018, 8 de maio de 2018, dispõe em antecipar a realização da sessão ordinária número 28 desta legislatura. A mesa diretora da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, edita o seguinte ato. Artigo 1º, tendo em vista o dia 31 de maio de 2018 ser comemorado feriado religioso Corpus Christi, e tradicionalmente nessa Casa de Leis não há expediente em razão das atividades cristãs, fica antecipada em caráter excepcional a data da realização da sessão ordinária de número 28 da legislatura 13, no dia 31 de maio de 2018, quinta-feira, para o dia 29 de maio de 2018, terça-feira, no horário costumeiro, ou seja, às 20 horas. Artigo 2º. Essa antecipação deverá ser lida em plenário na sessão ordinária número 27, no dia 10 de maio de 2018. Caso houver falta de algum senhor edil, o mesmo será comunicado através do seu e-mail institucional. Artigo 3º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de maio de 2018. Rogerson Aparecido Bujalão Ruiz, UT, presidente. Décio Fernandes dos Santos, Décio Mecânico, vice-presidente. Júlio César da Silva, pastor Júlio, primeiro secretário. Leandro Casadori Diana, segundo secretário. Publique-se no site da Câmara. Projeto de lei número 4 de 2018, do vereador Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Projeto de lei número 4 de 2018, 27 de abril de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com farmácias e drogarias do município de Dumont, destinado ao fornecimento de medicamentos e produtos correlatos aos servidores municipais, mediante consignação em folha de pagamento e da outras providências. A Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, aprova e o excelentíssimo senhor prefeito municipal sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar instrumento de convênio com farmácias e drogarias destinado ao fornecimento de medicamentos e produtos correlatos aos servidores municipais, mediante consignação em folha de pagamento, visando a proteção da saúde dos servidores. Parágrafo 1º. As farmácias ou drogarias interessadas em realizar o instrumento de convênio mencionado no caput deste artigo deverão protocolar pedido junto à Prefeitura Municipal, discriminando o objeto e todas as condições do ajuste. Parágrafo 2º. A celebração ou não do convênio é de ato discricionário do Prefeito Municipal. Parágrafo 3º. Quando da celebração do convênio, as farmácias deverão conceder desconto de no mínimo 10% nas compras em consignação. Artigo 2º. Ao servidor que facultada a escolha do estabelecimento que melhor lhe convier entre os conveniados para aquisição dos produtos mencionados no artigo anterior. Artigo 3º. As farmácias e drogarias conveniadas ficam obrigadas a emitir nota fiscal no ato do fornecimento com a respectiva assinatura do servidor e nome elegível, sem majorar o preço dos produtos. Artigo 4º. A efetivação das consignações permitidas por esta lei não poderá exceder o limite de 30% da remuneração do servidor. Parágrafo 1º do artigo 4º. Para efeito desse artigo, deverá o Poder Executivo fixar o limite do valor consignável a ser descontado sobre a remuneração disponível do servidor público na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 5º. A consignação será processada em folha de pagamento, sujeitando-se à autorização prévia e expressa do servidor público, através de formulário próprio e individual, na forma do anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º do artigo 5º. O servidor público deverá ainda sugerir, sem caráter vinculativo ao Poder Executivo, no formulário referido no caput desse artigo, o limite disposto no artigo 4º do parágrafo 1º desta lei. Parágrafo 2º do artigo 5º.
Os valores consignáveis referentes aos créditos oriundos das compras mencionadas no artigo 1º deverão ser fornecidos pela farmácia ou drogaria conveniada até o dia 25 de cada mês ou em outra data pré-estabelecida, contendo a identificação do servidor público, valores individualizados e totais das compras realizadas para fins de serem promovidas respectivas retenções na folha de pagamento. Parágrafo 3º. Os valores mencionados no parágrafo anterior serão transferidos pelo Poder Executivo à farmácia ou drogaria conveniada até o 5º dia útil do mês subsequente, através de crédito em conta bancária de sua exclusiva movimentação ou mediante pagamento de boleto bancário emitido pela farmácia ou drogaria conveniada. Parágrafo 4º. Autorização do servidor público importará em declaração de sua ciência quanto a disposições constantes da presente lei. Artigo 6º. A utilização irregular ou indevida dos dados do servidor público ou de sua folha de pagamento por parte da farmácia ou drogaria conveniada, seus empregados ou prepostos constituirá motivo justo para a fim de denúncia do convênio a ser celebrado. Artigo 7º. A consignação em folha de pagamento não implicará em responsabilidade por parte do Poder Executivo relativamente às dívidas, inadimplências ou pendências de quaisquer natureza, assumidas pelo servidor público perante a farmácia ou drogaria conveniada. Artigo 8º. Em caráter de falecimento do servidor público, caberá à farmácia ou drogaria conveniada adotar as medidas necessárias à satisfação dos créditos respectivos diretamente junto ao espólio. Artigo 9º. No caso de servidores públicos licenciados, afastados, cedidos, em disponibilidade ou em tratamento de saúde por prazo superior a 15 dias, cujas remunerações não sejam pagas pelo Poder Executivo, não serão efetuadas quaisquer retenções, cabendo à farmácia ou drogaria conveniada adotar as providências necessárias visando a satisfação dos respectivos créditos. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá comunicar expressamente à farmácia ou drogaria conveniada as ocorrências mencionadas no caput deste artigo. Artigo 10º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa ao projeto de lei número 3 de 2018. O incluso projeto de lei pretende buscar, através do convênio, proteger a saúde do servidor do município de Dumont, além de ajudá-los com descontos em remédios que porventura venham a necessitar. Trata-se de uma conquista de suma importância para nossos servidores, haja vista terem sido privados dos reajustes salariais anuais por alguns anos, perdendo com isso o seu poder de compra. Além de facilitar acesso ao consumo de medicamentos para os nossos servidores, essa medida explicita a preocupação desse vereador para com os funcionários municipais, diante da importância e do alcance da medida, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação. Paulo César Fábio, vereador do PSB. Encaminha-se às comissões. Indicação número 41 de 2018, dos vereadores Pastor Júlio, vereador Eduardinho, vereador Leandro, vereador Décio e vereador T. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 41 de 2018, 7 de maio de 2018. Senhor presidente, nobres edis, indicamos ao senhor prefeito, após respeitadas normas regimentais, que tome providências quanto à manutenção emergencial e posteriormente preventiva do patrimônio público denominado Estádio de Futebol Municipal Antônio Bettiol. Esta nossa solicitação vem de encontro à função que cabe ao vereador junto à sociedade de cuidar do patrimônio público para que o mesmo não venha a ser depredado tanto pela ação humana, assim como pela negligência no Poder Executivo quanto à manutenção e preservação deste bem. Podemos definir patrimônio público como o conjunto de bens e direitos que pertencem a todos e não a um determinado indivíduo ou entidade, ou ainda o conjunto de bens à disposição da coletividade. Numa visão mais ampla, patrimônio público é, segundo a Lei 6.513 de 1977, define patrimônio público em seu artigo 1º, parágrafo 1º, como conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, pertencentes aos entes da administração pública, direta ou indireta. Esses bens públicos, de acordo com o Código Civil, são, entre outros, os rios, mares, estradas, ruas, praças, bens de uso comum do povo. Infelizmente, nosso tão sonhado Estádio Municipal de Futebol Antônio Bettiol necessita de nossa fiscalização, pois pensando
pensado e construído como uma forma de acolhimento dos amantes do esporte nessa modalidade, como uma ferramenta de inclusão social àqueles que substituem o crime, as drogas, pela prática esportiva, que é gerida com responsabilidade pelo poder público. Estádio esse que teve aplicação de recursos dos cofres públicos municipais ao adquirir o imóvel no ano de 2015, bem como recursos estaduais da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Porém, desde o início da gestão em 2017, não foi feito nenhum tipo de aplicação, quer seja para incrementar ou mesmo manutenção para a prevenção da depredação humana e natural que o mesmo ele vem sofrendo. A população, de modo geral, repudia a atitude do prefeito municipal em deixar em total abandono o referido estádio municipal, visto que o município é carente de práticas públicas de entretenimento através da prática de esportes. E lá, projetado conforme o anseio da população, resta abandono e totalmente depreciado, o que demonstra a prática improba de gerir os bens públicos pela municipalidade. Conforme simples observação das fotos em anexo, que retratam momentos da inauguração de jogos ali realizados e a atual situação de abandono que o campo se encontra. Qualquer alegação que venha no sentido de dizer que não há recursos para se pelo menos fazer a manutenção, conflita terminantemente com o plano orçamentário do município, na qual já votado e aprovado, que incluiu para a conta 02.05.09, esporte e lazer, um valor de R$40 mil para obras e instalações e equipamentos e material permanente, constando do balancete de despesas de março de 2018. Diante disso, pedimos através dessa propositura que o nobre prefeito determine ao setor competente para que inicie a manutenção de emergência e posteriormente inclua nas tarefas o plano de manutenção deste patrimônio público. Finalmente, que cópia dessa indicação e das fotos que a instruem sejam encaminhados para o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como forma de representação para que aquele órgão possa também tomar as devidas medidas cabíveis. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 10 de maio de 2018, Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do PPS, Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB, Rogerson Aparecido Bujalão Ruiz UT, vereador do PP, Leandro Casadori Diana Otrim, vereador do PP, Décio Fernandes dos Santos, Décio Mecânico, vereador do MDB. Encaminha-se a quem de direito. Indicação número 42 de 2018, dos vereadores Pastor Júlio, vereador Eduardinho, vereador Leandro, vereador Décio e vereador T. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 42 de 2018, 8 de maio de 2018. Senhor presidente e nobres edis, indicamos ao senhor prefeito, após respeitada as normas regimentais, que viabilize construção de banheiro público na Academia da Saúde, localizada na Avenida 21 de Março, próximo ao PSF. Esta nossa solicitação visa atender pedido de frequentadores daquele local para a prática de atividades físicas. Compartilhamos da ideia, haja vista no local já haver uma pequena construção que poderia ser aproveitada para este fim. Inclusive já possui os canos de água, o que facilitaria a adaptação. É misto dizer que se trata de uma melhoria significativa para o local e que poderia trazer novos frequentadores para desempenhar suas atividades físicas, que só não procuram o local justamente pela falta desse banheiro público. Diante disso, pedimos através desse instrumento legal que o chefe do Poder Executivo determine ao setor competente fazer inspeção no local e viabilize a construção ou adaptação da construção já existente no local em banheiro público. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 10 de maio de 2018, Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do PPS, Eduardinho Lorenzato Filho, Eduardo Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB, Rogerson Aparecido Bujalão Ruiz, o T, vereador do PP, Leandro Casadori Diana, o Trim, vereador do PP, Décio Fernandes dos Santos, o Décio Mecânico, vereador do MDB. Tribuna aberta a um dos autores. Encaminha-se a quem de direito. Terminado o grande expediente, passamos para o pequeno expediente, destinado a breves comunicações ou comentários individuais, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Décio,
o vereador Décio usará seus 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, Vanderlei que está participando ali no plenário, obrigado pela presença, os funcionários e o pessoal que assiste pelo site da Câmara, a sessão em casa. Eu vim aqui falar a respeito de uma indicação que nós fizemos, porque eu vim falar mais em respeito à administração passada, Câmara de Vereadores, que lutaram para conseguir o recurso, os funcionários que trabalharam lá com muito sacrifício para construir o campo, e o campo se encontra naquela situação. Quem passa na rodovia não precisa ser de Dumont, não. Já tinha visto como a obra tinha ficado razoavelmente bonita. E hoje se encontra naquela situação, totalmente abandonado. A Deus dará. Então, por quê? Porque são coisas que precisam ser recuperadas e ser mantidas. Porque foram um recurso público conseguido com sacrifício, aplicado com sacrifício e depois desmantelado facilmente, porque a manutenção lá não é difícil. Precisa ter terminado? Precisa. Os recursos já foram pedidos, nós concedemos aí a autorização. Falta a vontade de dar andamento para o pessoal praticar o esporte lá. Eu acredito que os nobres colegas também devem ter alguma coisa para falar, mas eu acho que, por enquanto, nós temos que fazer esse tipo de reivindicação para ver se a administração atual toma consciência que aquilo precisa ser mantido. Porque não pode deixar o investimento recentemente investido continuar naquela situação. É isso, senhor presidente. Gostaria que o nobre vice-presidente assumisse a mesa para que eu fosse à tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, ao Vanderlei, meu amigo Vanderlei, sempre presente, população que nos assiste, meu boa noite mais uma vez. Quando a gente passa ali quero falar sobre também a indicação do campo de futebol, que quando a gente passa ali e vê o total abandono que se encontra o campo hoje, é com tristeza que a gente vê, né? Porque ali a gente poderia estar salvando muitas vezes, como disse o Décio, pessoas das drogas, fazendo amizade, né? Fazendo eventos, né? E infelizmente o que a gente vê é um estádio em ruínas, né? A gente teve em Brasília, até pediu recurso, lá através do deputado Baleia, 250 mil, para que se fizesse iluminação, se investisse lá, né? E, infelizmente, o mato está tomando conta do gramado, os bancos de reserva totalmente quebrados, enfim. Isso dói porque, principalmente, mais ainda em mim, porque quando, junto com o ex-secretário, o vereador Paulo Egídio, nós fomos a São Paulo, um dia iríamos eu, o prefeito Nenê e o secretário Paulo Egídio. Paulo Egídio fez um trabalho para o então secretário da Casa Civil do governo na época, e ele havia prometido esse recurso, o Edson Aparecido prometeu esse recurso para o Paulo Egídio. E nós fomos e, por um problema particular do prefeito Nenê, ele não pôde ir, só que estava agendado. Fomos eu e o motorista e o secretário. Chegamos lá, a moça falou assim, a secretária do secretário disse que não atendia, só atendia prefeito.
Aí, não, estou com o vereador, tal, o prefeito não pôde vir e tal. Aí ele conversou e falou quem éramos, e eles nos atendeu. Naquele dia, ele recebeu o nosso pedido, o nosso protocolo. Daí, 15 dias, já veio a carta com o ofício do recurso ganho para o município. 250 mil reais para a construção de campo. O prefeito Nenê comprou um terreno e foi investido esse dinheiro lá. Vocês, não sei se tiveram a oportunidade de olhar as fotos que estão em anexo, tem do antes e o depois, e ver a tristeza que está hoje ver esse estádio, né? Que foi um sonho que nós fomos buscar, foi um trabalho, né? E a gente vê simplesmente desmoronando, né? Ruindo, está praticamente, infelizmente, com o perdão da palavra, está parecendo um pasto e não um campo de futebol. É uma tristeza. As pessoas têm vontade de jogar seu futebol, o pessoal jogar aos domingos, aos sábados. Lá foi feito campeonato. Então, falta um pouco de amor às nossas coisas, aos nossos patrimônios. Não é porque um fez, o outro não vai cuidar. Não é do secretário Paulo Egídio, não é do prefeito Nenê, não é do vereador T, não é do vereador... Tem um vereador. Aquilo lá é do nosso povo. E é muito importante para a nossa população ter um campo municipal. Porque a associação é dela, tem seus associados. Lá, se não for uma época de um evento público, a população nem entrar lá pode. E é justo, porque é particular. Então, é com muito dor no coração que eu venho pedir para que o prefeito, que é um esportista, sempre esteve no meio, que olhe com carinho para aquele estádio, para aquele campo, que a gente consiga terminar, que a gente consiga resgatar, porque realmente está em ruínas. É triste de se ver. E é triste de ouvir, que a gente ouve todo dia, o pessoal passa, quem passa para Sertãozinho, para no supermercado e vem falar comigo sobre isso. Então, realmente, está na hora de olhar. Eu acho que ainda dá para recuperar. Vereador Eduardinho. Vereador Paulo César. Vereadora Diana. Vereador Pastor Júlio. Vereador Pastor Júlio usará seus 5 minutos. Senhor presidente, Décio, vice-presidente, demais companheiros de trabalho, nosso querido amigo Vanderlei, que está sempre aí presente, representando toda a população de Dumont, né? A todos os nossos que nos assistem pela TV Câmara. Meu boa noite a todos vocês. Bom, as indicações importantes, ressaltando a indicação lá do banheiro na nossa Praça da Saúde, uma Praça da Saúde que não tem um banheiro, né? É até estranho, né? Não tem um banheiro, você tem prática de esportes, tem prática, se é para ser feito isso, é lógico que um banheiro ali seria bem utilizado para aqueles que realmente estão ali, que praticam esporte, que fazem as caminhadas, isso é importante. Então, tenho certeza que com um pouco mais de disposição, e recurso tem, viu, senhor presidente? Recurso tem, e vou falar aqui a respeito um pouco do recurso. Bom, com relação ao campo de futebol, nós não precisamos nem muito falar, né? As fotos que estão anexo à nossa indicação é mera redundância pode para os advogados, ou pelo prefeito, ou para assistência jurídica lá da administração, verificar que realmente é triste de ver o campo como que ele estava, que faltava pouco para se dar uma ajeitada, e a situação que está hoje, né? As fotos, inclusive, senhor presidente, são fotos enviadas por munícipes, são fotos de pessoas que gostam do esporte e que tiraram foto, falaram, olha a situação, realmente uma situação crítica, feia. Eu vejo isso como uma forma de
Fica feio para a cidade ter um patrimônio público depredado, né, sem pelo menos ter uma atuação do governo. Mas não tem recurso para fazer. Primeiro, já fizemos, vai ser feito o segundo campeonato no campo particular. Paga, e acredito eu, vamos levantar, depois podemos trazer para a próxima sessão, quanto que paga para alugar o campo particular? Quanto que paga? Tenho certeza que paga bem, porque para ter o campeonato tem que ter a manutenção, um monte de coisa, e já fizemos um campeonato, e vai ter agora outro campeonato, vai pagar aluguel para usar o campo particular, sendo que nós temos um público lá. Mas, vereador, não tem recurso. Poxa, senhor presidente, nós votamos aqui as leis de diretriz orçamentária, votamos aqui o plano plurianual, nós votamos aqui, ali está dizendo, doutor Eduardo, está dizendo que tem 40 mil para ser usado no esporte e lazer. Ali está informando que tem 20 mil para instalações e manutenção e 20 mil para equipamentos e compra de equipamentos e utensílios. Então não tem como. Se nós pegarmos esse 20 mil, é uma conta simples que eu faço. Desde quando assumiu a administração em 2017, pegasse esses 20 mil e dividisse no ano. Um pouquinho por mês fazendo a manutenção. Será que nós não conseguiríamos manter o campo arrumado, cadeado nos portões? Os portões não têm cadeado, qualquer um entra lá. Arromba aquelas portas, depredo. Então, não tem como falar não tem recurso. Votamos o plano, e o plano veio do município para cá. O governo, com a sua gestão, disse assim, ó, nós vamos direcionar dos 27 milhões, uma parcela para esporte. 20 mil para instalações, manutenções e para equipamento. Então não tem como dizer, não tem dinheiro. Não cabe isso mais. Nós estamos no século XXI. Está aí transparência, portal transparência, você entra, você vê tudo que é gasto, tem que estar dentro da diretriz orçamentária. Então, é triste ver um patrimônio público depredado. No entanto, que na própria indicação, nós já pedimos para que encaminhe uma cópia para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem que estar ciente que nós estamos pagando para uma poder privado, ou seja, uma empresa privada, para utilizar um campo, que nós temos um campo público que está em total desmanzelo. Então, eu tenho certeza que isso vai mexer um pouco com o nosso querido prefeito, e ele vai dar solução a isso. O momento é só, senhor presidente. O vereador Vânio está ausente. Vereador Paulo Vitor. Vereador Leandro. Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos, ou se estiverem todos de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Com a concordância de todos, daremos continuidade. Dispenso a verificação da presença dos vereadores e, continuando com número regimental, daremos continuidade à sessão. Passamos então para o expediente ordem do dia. Como não há matérias a serem discutidas, votadas neste expediente, passamos para o expediente explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte. Vereador Décio. Vereador Eduardinho. Vereador Paulo César. Vereadora Diana. Vereador Paulo Vitor. Pastor Júlio, perdão. Vereador Pastor Júlio. Vereador Pastor Júlio usará seus 5 minutos. Senhor presidente, eu venho novamente a essa tribuna, e nada melhor que essa Casa Legislativa para que a gente possa discutir assuntos de importância e de interesse público. Eu venho aqui justamente por conta de algumas situações que a gente tem acompanhado, né? Recentemente não, hoje, né? Recebemos aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo uma notificação que a Prefeitura Municipal de Dumont foi notificada por conta do fornecimento dos uniformes escolares. E nós temos visto, e isso já vai se tornar,
tem se tornado, inclusive no Brasil todo, os grandes movimentos independentes de classes sociais. Nós temos o movimento Brasil Livre, nós temos vários movimentos, né? E nós temos, as pessoas hoje estão todas interligadas e falando, inclusive aqueles que nos ouvem, que nos assistem pela TV, câmara, sabem muito bem disso. A internet hoje se tornou um lugar onde todas as informações estão sendo concentradas ali. O que nós estamos falando aqui é algo que já está exposto na internet, já está publicado na internet, porque isso faz parte, as informações elas são transparentes. Olha só, nós tivemos o problema com o pregão 01, pregão número 1, do transporte de aluno, que foi suspenso por suspeita de irregularidade. Nós tivemos o pregão número 1, está suspeito por suspeita de irregularidade. Nós tivemos o pregão número 4, que também foi suspenso, que é o do kit uniforme escolar. Suspeita de irregularidade, uma empresa entrou com representação e está suspenso. Nós temos, infelizmente, o pregão número 5, que era a empresa de serviços médicos, que foi suposta de irregularidade. E hoje, o Tribunal de Contas expediu um parecer dizendo que não, a prefeitura ela foi lá, e ela se pronunciou a respeito da questão dos serviços médicos. Ela justificou o que foi feito. E o próprio Tribunal de Contas já expediu dizendo que não prospera o argumento que foi usado. Então nós estamos num momento, doutor Eduardinho e demais vereadores aqui, e a população que nos assiste, preocupante. A gente fala preocupante, parece que nós somos o contra. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo a nível de gestão municipal. Nós estamos chegando a um ponto que as pessoas que querem fazer gestão municipal, ou um cargo de prefeito, ou um cargo de assessor de prefeito, ou um cargo de... vai ter que saber administrar, fazer administração pública. É diferente do passado, que a administração pública e a privada era misturada. Hoje não, hoje nós temos que saber fazer a coisa, e estamos vendo isso acontecer, olha. Ó. E agora, hoje, data de hoje, dia 10, ó. Tribunal de Contas veio aqui no dia 26 de abril e pede esclarecimento por que não entregou os uniformes. Aqui. Os uniformes. Tem que esclarecer em 10 dias a contar da data da entrega. O Tribunal de Contas está perguntando por que atrasou para entregar o kit escolar, sendo que as aulas começou em fevereiro e foi entregue em abril. Isso aqui, aí fala assim, não, tem que dar um jeito. Não, nós somos órgãos fiscalizadores. Os vereadores estão aqui para ver isso. Nós temos que cobrar a administração. Precisa ter pessoas competentes, capacitadas para fazer esse tipo de coisa. Senão, o que vai acontecer? Essa aqui, vereadora Diana, já está notificada na conta de 2018. Está dizendo que já está anotado na conta de 2018 do prefeito. Vai vir apontado. Por conta do quê? Então, quando a gente fala, quando a gente faz requerimentos, indicações, não é oposição. É que a gente tem entendido um pouco do assunto a respeito do caso e tem procurado de certa forma. Porque as indicações são feitas aqui, os requerimentos, está ajudando. Vocês concordam comigo que ajuda? Está ajudando, está alertando, está abrindo o olho. Então, eu venho aqui, nesse momento, dar esse parecer, porque muitas licitações sendo suspensas por irregularidade, suposição de irregularidade, né? Por suposição de irregularidade. E coisas importantes que param. Transporte de alunos para Jaboticabal, para Ribeirão Preto, está suspenso por questão de irregularidade, suspeita de irregularidade e diversos outros. Então, é preocupante sim, quando nós falamos aqui, é para alerta. E a nossa função é essa. Nós não podemos deixar de usar a tribuna, nós não podemos deixar de falar, porque não vai gostar, porque... Não tem problema nenhum. Nós temos que fazer isso, porque nós estamos defendendo o interesse do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Vitor. Vereador Leandro. Terminado a explicação pessoal, para se cumprir a resolução número 2 de 2009, peço que o vereador Leandro faça a leitura de uma passagem bíblica.
Salmo 4, o defensor do pobre. Do mestre de canto, com instrumento de corda. Salmo de Davi. Quando clamo, responde-me, ó Deus da minha justiça. Da angústia, tu me fazes sentir aliviado. Tem piedade de mim e ouve minha oração. Até quando os filhos dos homens ultrajarão minha honra, amando o fracasso e buscando a mentira? Saibam que Javé privilegia o seu fiel. Javé ouve quando eu o invoco. Tremam e não pequem. Reflitam em seus corações e fiquem em silêncio. Façam sacrifícios justos e tenham confiança em Javé. Muitos dizem, quem não fará ver a felicidade? Javé, apareça sobre nós a luz da sua face. Colocas-te em meu coração mais alegria do que a fartura de vinho e trigo. Em paz me deito e rápido adormeço, porque Javé, somente Ele, me faz repousar com segurança. Com essa leitura da palavra, agradeço aos meus colegas vereadores e a todos os presentes. Gostaria mais uma vez de parabenizar todas as mamães de Nossa Dumont pelo Dia das Mães nesse próximo domingo. Quero agradecer ao meu amigo Vanderlei, presente mais uma vez, ao Pedro e o Biro, nossos assessores, ao Paulinho na técnica e da transmissão. Quero agradecer a todos que nos assistiram até agora em tempo real pelo site da Câmara Municipal. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus dou por encerrada a presente sessão, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2018. Boa noite a todos.